temos um conjunto de instruções aí do MIPS, né? Começamos com aritméticas, falamos de operação acesso em memória, depois de operações lógicas e depois de desvio e aquele teste condicional, né? Bom, agora nós vamos avançar um pouquinho no capítulo 2, discutindo o que é necessário se ter no conjunto de instruções para você conseguir fazer chamada a procedimentos, certo? Chamada de funções. Então, como vocês já estão cansados, acho que de saber, né? Isso é muito importante, você ter chamadas a procedimentos, é um jeito legal de você organizar seu código, etc. Então, qualquer linguagem de alto nível vai te oferecer algum tipo de mecanismo para você conseguir, então, trabalhar com procedimentos. E a pergunta aí, aqui é, o que eu tenho que oferecer no assembly, né? O que o processador tem que oferecer de instruções para eu conseguir ter, então, chamadas a procedimentos. Bom, eu tenho parâmetros, né? Você está acostumado lá a fazer suas funções em C ou Java, você declara funções e passa parâmetros para ela. Então, você tem que ter alguma maneira de fazer isso aqui na linguagem de montagem. Chamada ao procedimento, no fundo, é um tipo de desvio, né? Você vai sair daquela sequência atual de instruções que você está executando e vai passar a executar uma outra sequência de código e depois você retorna, né? Então, se eu estou no meu programa fonte lá, eu tenho uma série de instruções, de repente eu chamo uma função f, o que vai acontecer é que eu vou executar a minha função f, desvio daqui, mas retorno para executar as instruções seguintes depois. Então, eu tenho que transferir o controle, mas também tenho que, no final, retornar para esse ponto imediatamente abaixo no programa. E você precisa de espaço de armazenamento para as variáveis locais da função que você está chamando, para os argumentos que você está passando. Então, tem um espaço aí, uma questão de espaço envolvida na chamada de procedimento. Por fim, você vai realmente executar as operações dentro do procedimento. E você, em muitos casos, executa uma função e quer pegar algum resultado de volta, né? Você faz algo do tipo, certo? Então você quer pegar um resultado de volta. Então você também tem que ter um mecanismo para passar o resultado que a função produz para a parte do código que chamou a função, que é esse item 5 aqui. Então, a gente tem que ver como é que no MIPS você implementaria esses 6 passos para conseguir fazer chamada a procedimento. Bom, aqui tem uma tabelinha que, na verdade, eu já falei para vocês alguns desses nomes até, né? Nós já usamos em alguns exemplos, mas é aquela convenção de nomes para os registradores do MIPS. Então, lembrando que são 32 registradores, numerados de 0 a 31. Todos eles são iguais do ponto de vista de hardware. Mas aí existe uma convenção de uso desses registradores. E dessa convenção de uso vem essa convenção de nomes, né? Com exceção do registrador 0, né? Lembrando que o 0 sempre tem 0, você não escreve nele. Então, você tem os registradores A, que a convenção é usá-los para argumentos, tá? Então, são 4 registradores, do A0 ao A3, que no fundo corresponde aos registradores de 4 a 7 no banco, tá? Então, o número no nome não é o número
do banco. Não faça essa confusão. Tá? Bom, dois registradores que são normalmente usados para retorno de valores, que ele chama de V0 e V1, que na verdade são o 2 e o 3, e assim por diante. Você tem temporários, tá? Você tem salvos. Então, qual que é a ideia aqui entre esses dois registradores? São dois registradores usados ali no programa, onde valores que você... Imagina que você tem um código aqui, e aqui você chama f, tá certo? Aí significa que você vai saltar, fazer um pedaço de código que é a função f, e depois vai retornar para cá, certo? Suponha que isso aqui está na tua função main aqui, tá? Então, a convenção é que esses registradores de T0 a T9 podem ser sobrescritos por quem foi chamado. Isto é, se F precisa de registradores, ela pode usar esses de T0 a T9 sem se preocupar com o que tem neles. Tá? Ela pode simplesmente sobrescrever o que tem no T0 a T9. Se você tem algum valor que está guardado num desses registradores por aqui, e você vai precisar dele depois que F retornar, se ele está guardado num T, é obrigação tua salvar antes de chamar F. E é o contrário com os S. O S, a função que for chamada, não pode estragar aquele valor sem antes salvar e no final restaurar. Tá? De novo, hardware eles são todos iguais. Isso é convenção de uso. Por quê? Porque tem casos em que é interessante um, casos que é interessante outro. E aí, se você respeita essa convenção, os compiladores conversam melhores entre os seus códigos aí. E eles têm usos diferentes para cada caso. Algum motivo, alguma importância saber a posição do banco de dados do registrador? Por exemplo, saber que V0 é o registrador 2. Bom, no fundo, lá na execução, é o 2 e o 3 que aparecem. Né? O V0 só existe para o assembly. Você escrevendo o assembly, não. Você estudando o processador executando o código, você vai estar enxergando 2 e 3. Eu preciso saber que o 2 e o 3 são V0 e V1? Nem sempre, mas às vezes é interessante. Mas você adquire isso com o uso. Conforme você for experimentando, não são muitos. Você vai acabar... aqueles que aparecem sempre, que é o de retorno, que é o 31, o 0 que é sempre 0, e assim por diante, você acaba guardando rapidinho. Agora, todos os T's, todos os S's, isso dificilmente você precisa saber o número de cabeça que ele representa no banco. Bom, mas eu estava falando dos temporários e dos saldos, então essa é a ideia. Se o seu valor está num registrador desses S's e você chama uma função, essa função não deveria estragar esse valor sem antes salvá-lo e antes de retornar recuperá-lo. Tá certo? Você assume que esse valor que está no S vai estar disponível quando a função retornar, do jeito que ele era antes. Ah, mas eu estou escrevendo meu código e eu esqueci disso, alguém vai me avisar? Não. Tá certo? Isso é convenção que é seguida pelo compilador. Você está escrevendo código na mão, você usa os registradores do jeito que você quiser e vai funcionar. Só que se você não tem um método, seu programa vira uma bagunça. Tá certo? Então, mesmo escrevendo na mão, seria bom você tentar seguir algum tipo de padrão. E esse aqui é bem difundido. Então, por que é importante? Por que o compilador consegue tirar proveito disso? Não é simplesmente uma perfumaria. Você consegue me dizer por que o compilador pode conseguir tirar proveito disso? Para deixar o programa mais rápido. Bom,
eu não posso não fazer nada, tá certo? Porque se eu que estou chamando o F, assumo que, bom, eu não vou salvar nada. Se o F precisa salvar, precisa do registrador, ele que salva. E o F assume a mesma coisa, tipo assim, se aquele cara que me chamou precisava desse valor ainda, agora quem está executando sou eu. Dane-se ele que tinha que ter salvo. Nada vai funcionar, tá certo? Então, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí você pode dizer, tá bom, vamos para uma solução simples. Quem está chamando é obrigado a salvar tudo, antes de chamar o F. Né? Então a minha main seria obrigada a salvar todos os registradores antes de chamar o F. Tá bom. Fica assim. Mas ela precisa salvar todos os registradores? Não, não precisa. Ela só precisa salvar aqueles que ela vai usar depois. Tá bom, melhora um pouquinho. Ainda assim, é 100% bom? O que pode acontecer? Isso é um fato você pensando código na mão, mas mesmo código gerado pelo compilador. Salvar coisa que não precisa. E salvar coisa que não precisa é fazer o quê? O que é salvar? Onde você salva um registrador? Na memória. E o que é acessar a memória? É horroroso. Certo? Para nós aqui, falando em acessar a memória, é horroroso. Tá? É muito lento. Então, o que acontece? Eu tenho lá todos os registradores que eu uso. Eu preciso deles. Tá bom, vou ter que salvar todos eles antes de chamar o F. Aí eu chamo o F e o F não usa nada daquilo. Aí depois ele retorna e eu recupero todos os valores, sendo que nenhum deles foi mexido, porque eu não sei onde que o F mexeu ou não. Então eu fiz um monte de stores e depois um monte de loads desnecessário. Tá certo? Então, o compilador, quando ele analisa o código, ele consegue fazer de um jeito esperto, misturando esses dois tipos de registradores, do tipo, ele vê que um valor, que o F tem um certo valor aqui sendo usado numa expressão, sabe? Imagina que ele está fazendo isso aqui e o B está num registrador. E por algum motivo ele sabe que B não vai ser mais útil aqui embaixo. Tá? Não é o processador que sabe isso, é o compilador que está gerando o código. Tá? Então, ele fala, bom, B não vai ser útil lá embaixo. Então, esse eu deixo num registrador que é temporário. E o F, se estragar, estragou. Não estou nem aí, eu não preciso saber se ele usou ou não. Né? Não me importa. Agora, se aparece alguma coisa aqui que faz com que esse valor de B seja útil aqui embaixo, depois do F, aí eu me garanto. Aí eu coloco num S. Tá certo? E a mesma coisa vale quando ele for gerar o código do F. Ele não precisa se preocupar com o que aconteceu lá fora. Ele sabe que o que aconteceu lá fora, estando em S, está tudo ok. Estando em T, eu posso fazer o que eu quiser. Então, o compilador tira proveito dessa habilidade que ele tem de estar gerando o código, de analisar o programa e conseguir identificar esse tipo de coisa, que o B está sendo produzido aqui e não está sendo usado lá embaixo, para gerar um código mais rápido. Tá? Então, por isso que ele mistura esses dois tipos de registradores aí, que eles chamam de... Esse aqui, esses S aqui normalmente são chamados de caller save, que é o chamador que tem que salvar. Desculpa, callee save, que é o chamado que tem que salvar. Então você tem o callee, que é o chamado que tem que salvar, e o caller, que é quando o chamador tem que salvar. Tá certo? Isto é, o T aqui seria o caller. O T, aquele que foi chamado, não vai salvar. Se os S não são suficientes para guardar tudo que você precisa, se ainda usou algum T para guardar algum valor que você precisa depois, esse T você tem que salvar. Né? Então você começa usando os S, se acabar você passa a usar os T's, mas aí esses T's você tem que salvar. Muito bem. E aí tem alguns outros registradores que são valores de controle. Global Pointer, Stack Pointer, Frame Pointer e endereço de retorno. A gente vai mostrar logo na frente um pouquinho sobre esses caras aqui. Esse daqui é o registrador onde você coloca o
o endereço para onde você tem que retornar, que normalmente é a instrução seguinte daquela onde foi chamada F. Certo? Então, essa convenção de uso dos registradores. Como é que usando isso aqui eu faço, então, chamada de procedimento no MIPS? Está faltando ver como é que eu faço a chamada em si. Tá? Bom, para você fazer o salto, fazer a chamada, você tem uma instrução que se chama JAL, que é Jump and Link. Tá certo? Muito bem. Por que Jump and Link? Por que eu não uso um jump simplesmente? O link é o retorno. Tá certo? Então, a diferença dessa instrução para um jump puramente simples é isso aqui. Ele grava no RA o endereço da instrução seguinte. Então, eu gravo no RA o endereço de retorno e aí eu salto. Quando eu quiser voltar, meu endereço de retorno está guardado ali naquele registrador. Tá? Então, essa é a diferença entre esse jump e o jump normal que a gente já tinha discutido antes. Como é que é o retorno? O retorno ele tem uma instrução que chama de JR. JR é um jump. Mas, se você comparar com a instrução que a gente viu na aula anterior, para jump, que era uma instrução simplesmente chamada J, onde vinha o endereço-alvo dela? Vinha num campo da própria instrução. Certo? Você tinha assim, jump, alguma coisa assim, label 1. Então, essa JR, a diferença é que o endereço não está na instrução, o endereço está em um registrador. Então, é jump register. Você salta para o endereço que está guardado no registrador que eu estou te passando como operando. Não serve só para o RA, não, mas é assim que você faz retorno de função, usando o JR com RA. O PC desse processador aí ele não é um registrador de tempo. Não, é a parte. Isso a gente vai ver direitinho quando for projetar o processador, mas o PC é um registrador à parte. Então, o que isso aqui vai fazer? Jump Register RA. Vai colocar o conteúdo de RA no PC, que é o Program Counter. Tá? A gente chama esse, para ficar mais curto, de PC. Que é o registrador que controla qual é a próxima instrução a ser executada. Né? É o seu contador de programa, é onde ele está acompanhando a sua execução. Assim você chama o JAL ali e coloca no RA. Já. Sim. O JAL, ele coloca no RA, depois salta. Tá? Ele coloca o RA, o endereço da próxima instrução, não o dele, viu? Já é a posição que está no PC mais 4. Já é o endereço da próxima instrução. Oi. Não, você não usa J para fazer chamada de função. Você só tem endereço de retorno quando você chama uma função. Quando você faz um outro desvio qualquer, você não volta. Né? Você desviou e pronto. Então, as outras instruções que a gente viu na aula passada, que são condicionais ou não, elas simplesmente saltam. Não tem desvio, não tem retorno envolvido. Você só retorna quando é uma chamada de função. Né? Então, a chamada de função é um salto especial nesse sentido. Ela não só vai como volta. Os outros saltos só vão. Professor, essa já é uma pseudo-instrução? Não, essa é uma instrução mesmo. Mas compensa em termos de eficiências? De você fazer, tipo, salvar e enviar um endereço que você está e fazer um jump condicional? Porque você poderia... Você acha que vai gastar mais tempo, é isso? Não entendi. Não, questão se compensa, entendeu? Qual seria a sua alternativa? Você salvar no RA o seu
PC RA e resolver em home. Ou fazer o jump no endereço que você salvou. Não dá para mover o PC. Não, mas você pode fazer um jump pegando o RA, né? Eu- Apesar que teria que ter o JL. Você, programador, não tem acesso ao PC. É só o processador que acessa o PC. O único jeito de você mudar o PC é com jump register. Você jogar nele um conteúdo que está dentro de um registrador. Mesmo assim, você não acessa o PC diretamente, né, explicitamente na instrução. Esse registrador não é endereçável por você. Então não tem outro jeito de fazer. Mas não é menos eficiente, porque na verdade ele vai fazer o jump e o salvamento aí do RA ao mesmo tempo, praticamente. Essa instrução não é mais lenta do que o jump normal. Você vai ver que o hardware, a grande dificuldade que vai aparecer no capítulo 4, para alguns que sempre falam isso, é o seguinte. A gente vai começar a analisar pedaço a pedaço do processador como se fosse, mais ou menos como se fosse um programa. Você pensando na execução, né? Só que tem uma grande diferença. O hardware você tem que ter na tua cabeça que uma vez que você ligou aquilo, está tudo funcionando ao mesmo tempo. Essa é uma dificuldade, às vezes, quando a gente chegar no capítulo 4, vocês vão entender o que eu estou falando. Porque a pessoa pensa, não, mas primeiro eu estou gravando aqui no banco, depois aquele end lá está fazendo alguma coisa. Não é assim. Né? Então, se você não fizer as coisas direitinho, você perde o controle. Uma vez que você ligou, está tudo funcionando. Então, você tem que garantir que as coisas chegam na ordem certa e na hora certa. Sim, mas se você consegue tirar o proveito de estar fazendo uma conta para calcular um endereço e estar gravando algo no banco ao mesmo tempo. Alguém tinha erguido a mão? Você não tem problema nessa instrução de jump passa o label? Do label não caber na instrução? No tamanho da instrução? Pensando no compilador, ele só vai gerar se couber. Mas sim, você pode querer fazer um salto. Você está querendo dizer, se eu quero saltar para um lugar que é muito longe, e aí esse número é maior do que precisa. Quer dizer, é maior do que cabe. Tá, vai ter mais para frente um slide sobre isso, mas tem um jeito de resolver. Basicamente, você vai encadear jumps. Tudo bem isso aqui? Entenderam o JAL e JR? Então é isso que o assembly te dá para você implementar chamada procedimento. Então o JAL você vai, o JR você volta. Aqui não tem nada falando sobre salvar argumento, etc. Por quê? Porque isso você faz com as instruções que a gente já viu. Como é que você acha que você vai salvar um argumento? Ou salvar um registrador desses que você tem que salvar? É store, né? Vai sair do registrador e vai para a memória. Como é que você vai recuperar? É load. Né? Então, as outras instruções a gente já tem para conseguir fazer aqueles passos que eu falei nesse slide aqui. Né? A única coisa que a gente não sabia fazer era esse salto gravando o endereço de retorno e o salto usando o endereço de retorno de volta. Então, aqui tem um exemplozinho em C. Tá? Um código bem simples que faz uma operação até que a gente já discutiu em exemplos anteriores aqui. E ele está falando, os argumentos são de G até J ali, né? Que estão nos As. O F S0, portanto, né? O S0 é daqueles que precisa salvar, certo? E o resultado vai estar em V0. Então a questão é, como é que esse código fica em assembly? Tá? Então, agora a gente vai ver esse mesmo código usando isso que a gente falou agora. Muito bem. Notem que esse é o código da leaf, né? Da função leaf. Não é o código de quem chamou a leaf. Tá? Isso é a primeira coisa que precisa ficar claro. Certo? Então, isso é o código desta função aqui. E
ele está te dizendo que essa função usa o S0 para guardar o F, que é uma variável local dela. Só que o S0 é um daqueles que ela não pode usar sem salvar e restaurar no final. Então, como é que fica o código? Primeira coisa que você faz é salva aqueles registradores que você precisa salvar, senão você não vai poder usá-los. Então, é isso que está acontecendo aqui. Como é que você salva algo na pilha? Tá? Aí vem... Vai ter um slide mais para frente sobre isso, mas vamos adiantar um pouquinho. Quando eu falo salvar na pilha, isso é grego para vocês? Vocês já viram isso em 404? Já, né? Então, só relembrando. Minha memória, tá certo? E tem uma região dela que é alocada para o meu programa, que chama pilha, que é onde vai ser jogado as minhas variáveis locais e outras coisas que eu preciso armazenar. Tá? Então, cada vez que eu chamo uma função, o que acontece? É criado para ela um registro. Então, seria criado um registro para essa leaf aqui. Tá? E nesse registro, que tem várias posições aí na pilha, vai ser salvo as coisas que a leaf precisa salvar. Uma delas são esses registradores que ela é obrigada a salvar. Então, eu tenho um apontador, que é o stack pointer, né, que aponta para o topo da pilha. Então, toda vez que eu quiser usar uma pilha, o que eu faço? Eu empilho alguma coisa no topo, não é isso? Então, é isso que está acontecendo com essas duas instruções aqui. Com um detalhe, existe uma convenção que pilha sempre cresce para baixo. Tá? Por isso que você está subtraindo. Na verdade, o topo da pilha seria aqui. E você aumenta ela para baixo. Tá? Isso é uma convenção histórica, porque a região que é alocada para o teu programa tem a pilha e tem o heap. Tá certo? O heap é onde vai as coisas alocadas dinamicamente. Isso aqui é feito pelo compilador. Está no código estático ali, ele gera já bonitinho. Dinamicamente, é os mallocs que você coloca no programa, etc., que ele vai alocar em outra área, não é aqui, que é no heap. Então, um deles cresce para cima, que é o heap, e o outro cresce para baixo, que é a pilha. Se os dois se encontrarem, crash. Significa que não tinha memória suficiente para executar o teu programa, você tem que alocar mais memória e coisas do tipo. A ideia básica é essa, tá? Então, por isso que sempre você vai incrementar a pilha, você subtrai do stack pointer o quanto você quer incrementar, porque ela cresce para baixo. Tá? Então, isso está aqui, ó. Eu quero guardar um valor de registrador na pilha. Um valor de registrador ocupa quantas posições? 4, certo? 4 bytes. Então, por isso que o stack pointer é decrescido de 4 bytes. Muito bem. No caso dessa função, ela é bem pequena, ela só tem isso a salvar. Logo, agora ela pode começar a fazer o trabalho dela. Então, isso aparece aqui no que ele chama de corpo do procedimento. Então, o que é o corpo do procedimento? É fazer essa expressão aqui. E esse código a gente até já viu em exemplos anteriores. Então, ele faz a soma, faz a outra soma e no final faz a subtração. Certo? Então, ele faz G com H, I com J, e depois a subtração. E aqui, ó, que está o uso do S0, ó, que seria o F recebe o valor da subtração. Então, por causa desse uso é que ele teve que fazer aquele salvamento no início. Bom, aí você fala, acabou. Não acabou. Você acabou o trabalho, entre aspas, de leaf. Agora você tem que fazer o retorno. Né?
para o código que chamou o leaf. Então você tem duas tarefas antes de fazer o retorno. A primeira, guardar o resultado. O meu resultado é o F. Então, como é que eu movo o resultado para V0? Porque S0 não é um registrador que, por convenção, você deveria passar o resultado. Ele quer o resultado em V0. Então, eu movo somando com 0 e gravando em V0. Então, está aqui o V0. Agora, o meu resultado está ok. Está no lugar certo. Porém, eu mexi no S0, que era um registrador que, se eu mexo, eu tenho que garantir que ele fique intacto no final. Logo, eu restauro o S0. Então, o que é gravar, salvar o S0? É fazer um store dele no topo da pilha. O que é restaurar? É carregar ele do topo da pilha. E atualizar a pilha, né? Porque se você desempilhou, o topo tem que ser ajustado. Então, aqui em cima, eu cresço o topo da pilha. Aqui embaixo, eu retorno ele para onde era. Certo? Então, o stack pointer desce e sobe no final. Aqui é 4, porque eu só usei uma posição. Se eu tivesse vários registradores para salvar, ele teria sido ajustado de tamanho coerente. Podia ter feito direto no roteiro. Poderia. Não é a convenção, mas poderia. Nesse caso, usou esse zero por quê? Porque ele quis dar um exemplo didático de como se faz salvar os registradores. Você conseguiria fazer um código usando menos registradores, por exemplo, usando direto o V0. Conseguiria. Ele só quis exemplificar um uso de como é que você faz salvar na pilha e restaurar. Você disse que não é convenção porque o return e a conta não estão na mesma linha. Teoricamente, o V0 você não faria conta nele, você só guarda o resultado final. Isso que a convenção diz. Mas você sim, aproveitando o registrador, você querendo fazer um código mais esperto, você usaria. Tá? Mas ele quis usar a convenção aqui, acho que estritamente, de só usar o V0 para retornar o valor. Além disso, ele queria mostrar como se usa a pilha. Então, por isso que ele colocou um S0 aqui para ter um salvamento e uma restauração aí do valor dele. Então, sim, daria para fazer um código mais esperto fazendo essa mesma coisa usando menos registradores. Daria. Tá? Se você gerar o código compilador sem otimização, talvez ele faça isso. Se você otimizar, aí talvez ele faça algo mais esperto. Quem falou? Ia estar todo mundo nessa região aqui sendo salvos e depois todo mundo nessa região aqui sendo recuperado. Um load para cada um store para cada um, depois um load para cada um. Por isso que é lento. Né? Cada um desses é um acesso à memória. Então, cada valor que você tem que salvar, na verdade, vai representar 2 acessos à memória. Um para salvar e o outro para recuperar. Por isso que eu disse que o uso de registradores de maneira inteligente é essencial. Né? O compilador tenta fazer isso com muito cuidado. Porque se você começar a ter muita coisa salva na memória, recuperando e não sei o que, o seu programa vai ficar muito lento. Muito bem. E a última instrução é o jump para voltar, né, para quem chamou o leaf. Então, a última instrução é o retorno para o endereço de retorno. Salto para endereço de retorno. Muito complicado? É lógico, não é? Extremamente lógico. Certo? Então aqui o que eu usei de assembly do MIPS? Usei as instruções básicas de aritmética e usa memória. E usei o JR, que é o jump de retorno que a gente viu hoje. Professor, mas não tem o JAWL. Por que não tem o JAWL? Onde é que está o JAWL? O JAWL está no código que vai chamar o leaf. Certo? Aqui eu fiz o código só da função leaf. Então o JAWL está sempre em quem está chamando.
Tudo bem? Diga. No caso, ele falou dos argumentos que iam estar nos registradores, já estavam cheios, né? Mas Sim. se quiser mudar esses argumentos, passar outro elemento, aí Se você quiser, por exemplo, passar mais do que 4 argumentos, não. você tem do A0 ao A3 reservado para passar argumentos. Certo? Então você altera esse registrador? Isso, e passa de novo. Se você for chamar de novo com outros argumentos, você vai ter um código antes colocando coisas no A0 até o A3 para chamar antes de chamar de novo. Mas tem outro problema. E se você for passar mais do que 4 argumentos? Você tem que mandar pela memória. Antes de dar o JAW, você tem que começar já a ajustar isso aqui, empilhar coisas. Aí faz o JAW, aí aqui dentro você usa, tirando da pilha. Quer dizer, é mais uso de memória ainda. Ah, então da onde vem esse número mágico 4? Totalmente empírico. Tá certo? Em algum momento fizeram um estudo e viram que raramente alguém faz uma função com mais que 4 parâmetros. 4 era uma coisa, um compromisso muito bom de você ter a grande maioria das suas funções cobertas sem precisar usar a pilha. Ah, mas eu consigo fazer um programa que tem 6. Eu também. E aí você não vai estar usando só registradores. Mas é aquela história. Faça o caso comum rodar rápido. Né? Você tem uma função de 18 parâmetros, não é o caso comum. Pelo menos eu espero que no programa de vocês não seja. Certo? Muito bem. Já que está fácil, vamos complicar um pouquinho mais. Entenda essa aula como um MC102 em Assembly. É super divertido. Tá? Por que esse aqui eu chamei de leaf? Ou ele chamou de leaf? Folha. Porque na árvore de chamadas de função, ele é a folha. Ele não chama ninguém. Certo? Então, esse aqui vai ser non-leaf. Isto é, se eu tenho o main que chama f e nada acontece, f é folha. Só que se o f chama g, o g é folha, mas o f não é mais. E o que isso vai causar de complicação? Por que endereço de retorno é uma complicação? Porque eu só tenho um RA. Tá? Então, o que acontece se eu tiver chamadas aninhadas? O chamador precisa salvar na pilha o seu endereço de retorno, porque a hora que ele chamar, quando o F chamar G, o que vai para o RA? O endereço de retorno para G usar. Mas o endereço de retorno que o F tinha que usar se perde. Então, antes de chamar G, o F tem que salvar o endereço de retorno dele na pilha dele, que senão não vai dar certo. Ele não consegue voltar depois. Entenderam a complicaçãozinha aí? E aqui também entra aquela coisa, se eu estou computando, o F está fazendo computação. Então, ele vai chamar G. Mas se ele tem aqueles valores que estão intemporários, que ele precisa depois que o G retornar, ele tem que salvar também antes de chamar o G. Então, olha esse código aqui. Todo mundo lembra de recursão? Recursão é um exemplo de procedimento que não é folha. Quer dizer, ele vai ser folha uma vez, né? Pelo menos. Mas, em maneira geral, ele não é folha. Então, como é que você implementa a recursão em Assembly? Pô, já foi difícil aprender em 102, agora vou ter que aprender em Assembly. É super simples. É essa a ideia que a gente falou. Você vai ter... Como é que funciona a recursão? Cada vez que você chamar o fact,
você tem um registro de ativação, certo? E aí ele chama de novo, ele vai ter outro registro aqui para o FACT também. E assim por diante, a cada chamada. Cada vez que ele retornar, ele tira um registro desse. Então você sempre tem um espacinho para guardar as coisas relativas a esta chamada. Né? É assim que a recursão funciona. Senão não funcionaria se você misturasse as coisas. Então, apesar de ser a mesma função, ela vai ter um registro de ativação para cada chamada que ainda não sofreu retorno. Todo mundo lembra disso ou não? Tá bom. Então, o argumento está sendo passado em A0, o resultado está sendo esperado em V0. O que é o argumento? É o N. Olha só o código. Então, o que ele está fazendo? Ajustando a pilha para 2 itens. Ele vai salvar o argumento e o endereço de retorno. Tá? Então ele salva o RA e o A0. Aí ele faz o teste para ver se n é menor que 1. Como é que ele faz esse teste? Lembra? Combinando, nós vimos isso na aula passada. Você não tem um teste de branch direto para menor. Você tem que combinar o SLT com o back para ter o efeito do teste para menor. Então você acaba fazendo 2 instruções para fazer o teste se n é menor que 1. Então o SLTI compara o A0, que é o n, com 1, e o back faz o salto caso seja. Aliás, caso não seja. Bom, se for menor do que 1, o que você tem que fazer? Acabou a recursão, né? É um caso de retornar. Então, eu tenho que pôr resultado igual a 1, isso está aqui. Tenho que recuperar a minha pilha, certo? Então eu estou ajustando minha pilha para subir 2 posições, que é aquelas que eu tinha salvo. E aí, volto. Tá? Isso é o caso que a gente fez essa linha aqui, ó. Tudo bem? Tem alguma coisa estranha nesse pedaço? Ele está retornando, certo? Ele tem o ajuste da pilha. Mas cadê os loads para compensar os stores que ele deu no começo? Cadê o restaurar os registradores? Por que ele não restaurou? Porque eu não mexi neles ainda, certo? Então ele foi esperto nesse ponto e não colocou a instrução redundante. Eu salvei o RA e eu salvei o A0 porque eu posso mexer neles. Mas até este ponto eu ainda não mexi, por isso que ele não deu os loads de volta ainda. Então, se não for menor que 1, aí ele vai cair nesse L1 aqui. E aí sim, você vai decrementar, porque você está fazendo o n-1, e vai fazer a chamada recursiva. Certo? Então, aqui está a minha nova chamada para FACT. Onde é que está o argumento? O que eu estou passando como argumento? O A0. E o que é o A0 agora?
O que eu estou passando como argumento aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que chamar f com n-1, certo? Porque o n estava em A0, eu decrementei ele e fiz o jowl. Então é a mesma coisa que chamar f de n-1. Tudo bem? Aí ele vai fazer o trabalho dele e uma hora retorna para esse ponto. Quando retornar para esse ponto, o que ele tem que fazer? Tem que fazer n vezes esse resultado, não é isso? Então é isso que ele vai fazer agora. Só que ele mexeu no A0 para calcular o n-1. Por isso que ele teve que salvar o A0 na pilha. Agora ele restaura. Restaura também o endereço de retorno que foi mexido pelo JAL. E faz a multiplicação de n, que está em A0, e o resultado da chamada para n-1, que está em V0. Então isso aqui é n n vezes f de n-1. E retorna. Finalmente retorna. Professor, é uma convenção você também salvar o argumento quando você faz a redução? Porque nesse caso ele não precisa muito jogar na pilha do argumento, ele poderia simplesmente mover para outro registrador, né? Poderia. Se ele tem registrador sobrando, ele poderia. Ah, mas não é uma convenção. Não. Porque ele fez, né? De novo, acho que é um exemplo para ser didático. Não é o melhor código possível que ele está escrevendo. Tá? No caso aqui, ele não usou nenhum S, né? Ele podia ter posto o argumento num S. Em vez de mover para a pilha, ele moveria para outro registrador, que teoricamente seria bem mais rápido. Mas é limitado. É muito limitado. Depois ele vai ter que começar a salvar isso, porque você tem quantos S? Você tem 8, né? Se não me engano? 0 a 7 que tinha na tabela. Se sua recursão for mais que isso, não cabe. Você vai começar a salvar os S do mesmo jeito. Para poder reutilizar eles depois. Né? Então, no caso de recursão, se estivesse chamando outra função, você conseguiria economizar. Mas no caso de recursão, como você vai estar sempre tentando executar o mesmo código de novo, você ia acabar tendo que salvar do mesmo jeito. Agora, se não fosse uma recursão, fosse só chamadas aninhadas, aí tudo bem. Aí faria sentido. Por isso que o programa recursivo é mais custoso, o overhead de fazer a recursão é o que deixa mais custoso, né? A chamada em si, você passar os argumentos, fazer o JAL e não sei o quê. Se é iterativo, você não tem chamada, né? Está tudo dentro do mesmo laço, dentro do mesmo corpo ali. Então é bem mais rápido de executar. Só que às vezes é bem mais difícil de escrever na linguagem fonte. Às vezes fica muito mais... Por exemplo, esse código de fatorial aqui é super simples de escrever. Tudo bem, gente? Então isso aqui é um esboço da pilha que eu estou falando aí, já expliquei várias vezes. Stack pointer é o topo da pilha, o frame pointer seria a base ali do registro de ativação. Tá? Então, o que ele tem aqui? Aqueles argumentos, os registradores salvos, se for necessário, né? Depois tem o endereço de retorno, depois tem os S salvos, se forem necessários também, né? Os primeiros aqui são argumentos mais do que A3. E aí as variáveis locais, se tiver também. Então, isso aqui é um
um exemplo de layout, não quer dizer que em todas as máquinas todos vai ser assim, mas é alguma coisa parecida com isso, tá? Então, para cada arquitetura vai ter a convenção de como se faz chamada de a procedimento naquela arquitetura. Então, quem vai fazer o curso de compiladores depois, alguma hora vai ter que olhar como é essa convenção para a máquina na qual você vai executar seu código e vai ter que fazer o seu compilador gerar essas coisas aqui de forma coerente. Senão, não roda. E eu já te adianto que vai ser uma das partes mais divertidas de fazer funcionar. Certo? E aqui tem um comentário sobre layout de memória que eu já adiantei para vocês também, né? Que tem a parte de alocação dinâmica e a parte da pilha. Então tem aquela convenção de que a pilha cresce para baixo, né? Por isso que o stack pointer está sendo diminuído no início e incrementado no final. E aqui tem o dado dinâmico sendo incrementado de baixo para cima, assim, no sentido que provavelmente vocês achariam mais intuitivo. Oi. Não são variáveis locais, não. É o que ele chama de Automatic Storage, que é, vamos ver se tem alguma observação aqui. O que ele está chamando de Automatic Storage? Não necessariamente todas as variáveis locais. Deve ser coisa do tipo... Tem algum lugar aqui também... Isso que eu ia falar. Eu estava tentando achar. Eu achava que era isso aqui. A variável global, ela não fica junto da tua função. Tá? Por quê? Porque ela tem que ser possível de acessar mesmo fora da função, né? Porque variável local, você declara ela, a função executa, a função termina, morre variável local, certo? Mas variável global não. Sobrevive a toda a execução do programa. Então elas ficam numa área separada e normalmente você acessa pelo GP, que é isso que eu estava procurando no slide aqui. Ó. No MIPS, esse GP é o Global Pointer, que vai ser o cara que aponta para essa área aí de variáveis globais, etc. É um ponteiro para essa área. Tudo bem? Então, como eu falei, nós estamos nesse capítulo nós estamos na interface entre o hardware e o software, tá certo? A gente fala um monte de coisa que tem a ver com o hardware e também um monte de coisa que tem a ver com a primeira camadinha de software ali, para você entender como é que o software realmente conversa com o hardware. A ideia é aprender tudo que você quis saber sobre a execução dos seus programas e nunca teve coragem de perguntar. Bom, uma coisa que vai na linha do caso comum, certo? Vamos ter que fazer alguma coisa porque esse caso é muito comum. E o caso comum aqui nesse exemplo é manipulação de caracteres, de strings, né? de dados em formatos de caracteres. Né? Isso acontece muito, então você tem os formatos que usam bytes para codificar os caracteres, que seria o ASCII, né? Ou o ISO Latin 1 aí. Então, esses formatos aqui, você vai estar com os seus caracteres codificados em 1 byte, em 8 bits. Nos formatos mais modernos, você tem o Unicode, que pode chegar até conjunto de caracteres de 32 bits, que tem aqueles N alfabetos, né? Não sei quantos tem, mas tem alfabetos para tudo quanto é língua, definidos como código Unicode. Então,
são os usados em Java, por exemplo, né? O padrão do Java, ele usa acho que um Unicode de 16 bits. Então você pode ter caracteres codificados em 16 bits, caracteres codificados em 8 bits. E aí, por que eu falei que é um caso que você tem que prestar atenção? Como é que eu falei que são as cargas de coisa da memória? O que eu apresentei para vocês? Apresentei duas instruções. E o que é isso? É load word e store word, certo? Então as duas assumem tudo bem, mas se eu trago 32, eu trago os 8 que eu quero, ou trago os 16 que eu quero também. É verdade. Mas vai me exigir mais instruções para extrair só os 8 que eu quero depois. Eu trago a palavra inteira e vou extrair o byte que eu quero. Tudo bem. Exigia um deslocamentozinho aí a mais, pelo menos. Então, o que acontece? Você no MIPS tem a opção de usar outras instruções de carga, não só o load word e o store word, tá? Então, basicamente, você tem mais duas opções. Byte e half word, tá? Então, byte, half word, 8 e 16 bits, tá? Funcionamento e formato igualzinho, só que você trabalha com tamanhos menores aí de conjuntos de bits. Então você tem o store e tem o load para cada um deles. Tá bom, mas o que é esses dois do meio que apareceram aqui? O que é esses dois do meio que apareceram aqui? Por que agora eu tenho um U no final ali mesmo? Unsigned. Por que eu preciso ter unsigned? Faz sentido? Se você usar esta daqui, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o byte, vai colocar, né, nos bits mais da direita ali do registrador e vai fazer sign extend. Tá certo? Aí você consegue usar isso como um número, como se tivesse sinal, inclusive, depois, se você quiser. Se você não fizer isso, você fizer isso, ele vai colocar aqui e vai preencher isso com zeros. Tá? Então essa é a diferença. Né? Então, como a gente viu a aula passada, aquela história da extensão de sinal. Né? Você tem isso aqui também. Como você não está pegando algo que preenche o registrador inteiro, o que ele faz com o resto? Ou ele estende o sinal, ou ele preenche com zeros. Então, quando você está trabalhando, manipulando caracteres, normalmente você está interessado nessa daqui, né? Você não está usando eles como números. Se você estiver usando como números, aí você usa o de cima. É igual em C, né? Como é que você manipula 8 bytes em C? Que declaração que você faz? Char. E você consegue usar como número para fazer conta, não consegue? Então, é por aí. Certo? Empresta uma folha para mim. Eu esqueci. Que dia é hoje? 20.
Então, ele vai dar um outro exemplo de código aqui, C sendo traduzido para MIPS. E agora ele vai colocar manipulação de caracteres, né? Então você vê aqui que os seus arrays são de char. E ele já está avisando, não vou fazer o melhor, não estou usando o melhor código possível de string copy. Por isso que ele colocou isso aqui, tá? Se você for olhar no livro, tem algum comentário sobre isso. Então, o que ele está fazendo? Como é que é o formato de string em C? Você tem um array de caracteres e você sabe que a string acabou por causa do... Certo? Então, por isso que ele tem um laço que é executado enquanto for diferente de /0. Tá? Muito bem. O que ele está falando aqui? Endereços de x e y estão em A0 e A1 e o i está no S0. Certo? Então, como é que fica isso em MIPS? Bom, nós vimos que o i está no S0. E aqui embaixo você consegue ver que ele vai usar o S0 para fazer o i igual a i mais 1. Então, isso gera salvar o S0 na pilha. Tá? E aqui já fica uma dica quando vocês estiverem fazendo os exercícios ou estiverem resolvendo algo na prova, que tenha que fazer um códigozinho. Sempre comece a escrever o código, é muito difícil você ter ele todo na cabeça já sabendo tudo que você vai salvar ou não vai salvar. Né? Aí o que acontece? A pessoa começa. Certo? Aqui está o enunciado, você vai começar a responder, aqui tem uma linha, né? Para você começar a responder dali para baixo. Aí você começa o corpo da função aqui. Add, blá blá blá, sub, blá blá. Opa, usei o S0 aqui. Ah, e agora? Espera aí, aqui está o enunciado do exercício. Certo? Aí a pessoa começa a fazer assim. Load, blá blá blá. Não, store, né? Primeiro store. Primeiro store. Então, add i -4 store, papau. Aí vem aqui embaixo, continua. Opa, usei mais um. Então, aqui não, aqui é 8. E aqui vai. Peraí, que aqui vai entrar mais um, professor. Mais um store. Então, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Onde eu quero chegar. Faça o código a partir daqui. Deixa um espaço aqui que vai simplificar muito a tua vida. Certo? Você não perde ponto por deixar espaço em branco em início da questão. Porém, você vai perder ponto por fazer esta bagunça aqui, que é ininteligível para quem está corrigindo. Tá certo? Então, vamos lá. É uma medida super simples que vai facilitar muito a sua vida. Não comece a escrever o código assembly grudado na margem de onde você vai fazer a resposta. Você sempre vai ler e vai ter que encaixar uma instrução depois. Tá certo? Inclusive, se for pequeno e tiver bastante espaço, deixa bastante espaço entre as instruções, porque aí você vai achar alguma para colocar no meio depois. Tá certo? E sim, pode fazer a lápis, já estou falando agora. Tá? Pode fazer a lápis, apagar durante a prova e escrever por cima. Isso. Aí a pessoa começa a programar a resposta. Jump para a página tal e volta. Eu já vi cada coisa que vocês não acreditam. O cara se enrola tanto que ele entra em laço infinito. Ele põe assim, continua atrás. Você olha atrás e fala, olha na frente.
É cada coisa impressionante. Muito bem, dito isso, o que vem no início aqui? Bom, vem a inicialização do i, tá? Que está aqui, ó. Então, é a única coisa fora do laço, por isso que ele está ali. Logo em seguida vem o label 1 aqui, que é o label usado para o laço. Então, o que vai ter ali? Ele está trabalhando com caracteres, certo? Então, aqui não tem nada diferente do que a gente já viu, só que em vez de eu estar usando load LW e o store SW, ele está usando load byte unsigned e store byte. Tá? Que estão aparecendo aqui, ó. Então tem um controle para ver se não chegou no barra zero. Que o barra zero é o código zero mesmo, certo? Então, tá aqui. Se chegou, ele restaura o S0 e retorna. Certo? Tudo bem? Bom, aqui mais uma instrução que aparece quando você tiver que lidar com um caso que não foi considerado o caso comum, certo? Então, lembra quando eu apresentei as instruções de formato I, que eram instruções que usavam imediatos, né, constantes pequenas para fazer contas ou para passar um endereço, um offset de um endereço, alguma coisa assim. Bom, mas nunca então pode aparecer constantes que não caibam em 16 bits, eu nunca posso usar? Lógico que pode. Só não vai ser tão simples. Né? Aí eu falei, você tem que montar a tua constante, porque não tem nenhuma instrução que caiba a 32 bits como constante. Então, essa foi a escolha, porque o caso comum é ter constantes pequenas, e aí os 16 bits são suficientes. Porém, de vez em quando, você precisa trabalhar com constantes grandes. E aí você tem que conseguir preencher uma constante dentro de um registrador. Você tem que conseguir preencher os 32 bits para depois usar esse valor para fazer alguma coisa. Certo? Então, essa constante, você não tem como usar diretamente dentro de uma instrução. O que você vai fazer? Você vai usar duas instruções. Tá? Então, aparece uma instrução que a gente não tinha comentado ainda, que é essa aqui, ó. LUI, que é Load Upper Immediate. Tá? O que essa instrução faz? Ela preenche este pedaço aqui. Então, ao invés dela pegar os 16 bits e guardar no lugar que seria o natural dele, nos menos significativos, ela vai e põe a porção de cima do registrador. Certo? E aí depois, tudo bem, preenche o resto com zero. Legal. Mas como é que eu faço para pôr a outra metade da minha constante? Aí você usa outra instrução. Agora você consegue usar uma operação lógica. Você faz um OR, tá certo? Um OR do quê? O que é isso aqui? É uma máscara de 16 bits. Tá? Que faz o quê? Seta esses 16 bits com o valor que você quer
e não estraga esse pedaço aqui que o Lui já armazenou, né? Então é um OR onde tudo isso aqui vai estar zero, certo? E aqui vai ter a constante que você quer. Tá? Aplicado no mesmo registrador que você tinha feito a instrução de cima. Então, depois dessas duas instruções, você tem o seu registrador preenchido com os 32 bits que você pediu. Carrega essa constante nos 16 bits de cima, ao invés de carregar nos 16 bits de baixo. Então tá errado. Errado aonde? Em vez de ser alegaria, era para ser. Isso, eu cortei aqui, ó, é o. Eu poderia carregar a máscara pela Shift. Carregar uma máscara aonde? Peraí, não entendi. Você carrega a máscara. Em vez de você pegar o CCD e jogar no KSP, você carrega uma máscara só. Pode, mas aí você vai gastar 3, né? Porque depois você vai ter que carregar outra máscara para preencher o lado de cima. Porque você vai gastar o OR e um shift para preencher metade. E depois vai ter que preencher a outra metade. Então não vai ser duas. Vai ser mais instruções. Aqui ele mostra como faz com duas, certo? Então aqui vai ser mais rápido. Então é para isso que serve essa LUI. Para os casos não muito comuns, né, que eles apostaram em não ser muito comuns, foi decisão de projeto. Por quê? Porque eles queriam que todas as instruções tivessem o mesmo tamanho, que o tamanho fosse 32 bits, aquela coisa toda, para deixar o negócio regular, para você favorecer, deixar o projeto do hardware mais simples. Isso não necessariamente é assim em outras arquiteturas. Tá? Em outras arquiteturas você pode ter formatos de instruções que você consiga pôr constantes grandes na própria instrução. No MIPS não tem. Certo? Muito bem. Então agora a gente vai falar de uma coisa que ficou faltando. Eu apresentei a instrução de Brent e até lembro que saiu algumas perguntas de como é que calcula o alvo, né? Como é que ele usa isso para calcular o alvo. Então eu falei um pouquinho naquela aula, mas eu falei que depois ia aparecer uns slides explicitando isso. E agora chegamos nesse ponto. Que é como é que é o endereçamento, né? Quais modos de endereçamento eu tenho no MIPS. Então, o que eu tenho numa instrução de Brent, recapitulando, ela é do tipo I, certo? Tem opcode, 2 registradores e o imediato. Tá. Por que o Brent tem esse formato? Então ele tem ali uma constante de 16 bits, que não é muito grande, né? Isso vai ser o offset do seu saldo. Então, o caso comum aqui, que eles estão favorecendo, é que a maioria dos alvos de Brent são próximos ao próprio Brent. Ou para frente ou para trás. Ah, salto para trás não é comum. Não é comum? Ou é comum? Qualquer laço tem um salto para trás, né? Vocês viram ali. Esses são os da condição, né? Você tem que comparar um com o outro. Isso não é um jump, é um branch. Lembra disso. Isso aqui é um back ou BNE. Então, esses registradores são os operandos que você vai comparar por igualdade ou diferença. Não. Aqui, os registradores a serem comparados estão na própria instrução. Tá?
Muito bem. Então, é endereçamento relativo ao PC. Lembra que PC é Program Counter, né? É o endereço da próxima instrução a ser executada. E o PC ele é incrementado logo no início da execução da instrução. Tá? Então, você pegou a instrução, ele já vai ser incrementado para ficar apontando para a próxima. Por isso que ele está dizendo aqui que o PC já está incrementado de 4. Então, é um salto relativo ao à próxima instrução a ser executada. Você já ganhou 4 aí de alcance. E como é que é a conta, então? PC mais offset vezes 4. Tá? Por que vezes 4? Você só tem instruções e endereços alinhados na memória de 4 em 4. Tá certo? Então, lembra que a gente discutiu por que eu vou gastar 2 desses 16 bits para guardar sempre 0? Porque em binário, múltiplos de 4 sempre tem 0 nos bits menos significativos. Então você não guarda esses zeros e aí você multiplica por 4 na hora de somar no PC. Certo? Multiplicar por 4 é fazer o quê? Shift. É bem rápido. Né? É shift de 2 posições e você tem o offset que você quer. Sim, o PC é um registrador de 32 bits. Ele está completinho ali. Sim, mas aí seria muito mais difícil fazer um registrador diferente de todos o resto, entendeu? Aí não compensa. Por causa de 2 bits, você fazer um registrador diferente, porque aí toda hora que você fosse usar o PC, você ia ter que ficar dando um jeito com fios de concatenar esses zeros que estão faltando. Então aí já não simplificaria, complicaria. Né? Aqui é para você ter mais alcance, porque 2 bits fazem diferença no alcance que você teria no branch. Se os zeros estivessem guardados aqui dentro, você no fundo não teria 16 bits, você teria 14 bits de significativos de alcance. Então isso é que você tem que lembrar na hora do branch. O cara que está aqui não é o offset. Tá? É o offset, você ainda tem que multiplicar por 4 para chegar no offset. E como é no jump? Aquilo que eu falei era do branch, certo? Eu falei que tem vários modos dependendo de qual é a instrução que você está executando. Então, aqui eu tenho as 2 instruções de salto incondicional. Elas usam o formato J, né? Que a gente falou que elas tinham um formato especial para elas. Elas não têm registrador envolvido, então você não gasta bits com codificação de registrador. Ela só tem opcode e o que ele chama de endereço aí. Mas que também não é o endereço completo. Por quê? Porque o opcode tem 6 bits, então só sobra 26. Mas um endereço tem 32. Então estão faltando 6 bits do endereço aí. Como é que eu componho os 6 bits do endereço? Bom, aqui tem o mesmo truque. No fundo, isso aqui é um offset como se fosse um offset de 26 bits. Aqui tem o mesmo truque de ele não guardar os 2. Então você tem que fazer o vezes 4. E ele concatena com os últimos 4 do PC. Tá? É do PC que ele tira os outros bits que estão faltando. Certo? Então, por isso que ele coloca o nome desse endereçamento, às vezes, é tido como endereçamento direto. Mas ele chama aqui de pseudo-indireto, porque você tem que fazer essa continha, essa concatenação com o PC aí, porque não é o endereço completo que você tem na instrução. Né? Então, esse aqui é relativo ao PC. É o PC mais alguma coisa. Esse daqui é concatenado com um pedacinho do PC, com os bits mais significativos do PC. É bem diferente uma coisa da outra. Tomem cuidado. Tudo bem? Então tá.
aqui tem um endereço com um laço, agora com números que estão em decimais para nos facilitar, mas seria as instruções em linguagem de máquina mesmo. Se você transformar esses números aqui de decimal para binário, você vai ter um monte de instruções de 32 bits aí. E aqui à esquerda, você tem os endereços. Tá? Então, como é que é o código? Você tem SLL no endereço 80.000. AD 80.004. E aí vai de 4 em 4 até chegar no jump. Tá? Tudo bem? E aí o jump tem um opcode. E aqui tem 20000000. O que está acontecendo aí? Olhando isso aqui, o que isso aqui tem que estar fazendo? Tem que estar trazendo daqui para cá, certo? Não é isso? Está trazendo? Sim ou não? Qual é a conta que você fez para concluir que sim? Multiplica por 4. É isso? Então, é o endereço direto. Então, não é o PC menos ou mais alguma coisa. É aquele que você concatena no finalzinho com isso aqui multiplicado por 4. No caso, o finalzinho aqui vai ser 0, né? Porque nós estamos falando de endereço pequeno aqui. Então, 20.000 vezes 4, concatenado com os zeros, dá 80.000, que é onde eu tenho que voltar. Oi? Depende de onde seu programa foi colocado para executar, mas sim, provavelmente sim. Não, qual que você está falando? Estou falando dos bits mais significativos do PC, não dos menos. Os zeros são aqueles do shift. Então eu não entendi sua pergunta. Ó. Ah, do PC sim. Sim, menos significativos. Eu entendi mais significativos. Tá, menos significativos sim. Tudo bem? Então, esse 20.000, na verdade, significa... Opa. Esse 20.000, na verdade, significa, depois da conta, 80.000. Então, você tem um vezes 4 aí que você não pode esquecer. E agora vem o caso que alguém perguntou no início da aula, eu já esqueci quem foi, desculpe. Mas, quando você quer saltar muito longe, o que acontece? Então, qual é o caso aqui? Você tem um back e você quer saltar para o L1. Mas o L1 está muito longe da posição atual do PC. Isso é um caso comum? Não, não é um caso comum. Como ele falou, normalmente os branches estão saltando para posições próximas. Mas é um caso possível. Então, o que acontece? Eu tenho 16 bits aqui. Mas esses 16 bits não são suficientes para eu codificar a constante que eu preciso usar para o offset. Por quê? Porque o endereço-alvo está muito longe. Bom, nesse caso,
Nesse caso, o compilador pode transformar o teu código para isso aqui, ó. O que ele está fazendo? Então, se S0 for igual a S1, salte para L1. É isso que eu queria, certo? Ele transformou isso para usar duas instruções de desvio. Se S0 for diferente da L2, continua aqui embaixo. Isto é, não salta. Se for igual, ele vai executar esta. Certo? E aí é um salto direto para L1. O que eu ganhei aqui? O que eu ganhei é que agora o meu L1 pode ter quanto? 26 bits. Sim, é o igual do RA que a gente usou. Você pode também pôr o endereço no registrador e fazer JR. Acabamos de fazer isso. Lembra? LUI com OR. Então você pode... Oi? Pode. Uhum. Não é tão simples, mas pode. O JR é usado para jump table. Sabe o que é jump table? Compilador, switch, essas coisas, o compilador monta uma tabelinha na memória. Quando você faz branch, você faz branch para uma tabela e na tabela está guardado qual é o endereço de 32 bits. Então você dá load daquele endereço num registrador e salta para ele com JR. Esse endereço foi pré-compilado pelo compilador, pelo linker, e está numa tabela na memória. Aí você dá load nela, guarda no registrador e dá JR. Aí você pode fazer isso. Então esse daqui aumenta o teu alcance, certo? Porque o teu offset passa de 16 para 26 bits. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, resumindo, o que a gente tem no MIPS como modos de endereçamento? Imediato, que é a constante está na própria instrução. Então ela está dentro da instrução aqui, ocupando aqueles 16 bits que a gente já viu. Registrador, isto é, a coisa está dentro de um registrador. Você tem 32 bits guardado dentro de um registrador. O base. O base é que a gente usa em qual instruções? Você tem um registrador mais um offset que vem da instrução. Né? Isso aqui lembra aquilo que a gente fez load store. Certo? Sim ou não? PC relativo. A diferença só é aqui, né? Ele também é um registrador mais um offset que vem da instrução. Só que agora o registrador é sempre o PC. Então esse aqui são os branches. Certo? E eu tenho aquilo que ele chamou de endereçamento pseudo-direto. Né? Não é simplesmente pega a constante e salta, mas é pega a constante e concatena. Ó. Ele usou o símbolo 2 pontos aqui para concatena com 4 bits do PC e salta. Lembrando que está simplificado aqui, né, porque você tem que multiplicar por 4 os imediatos. Ele não pôs o vezes 4 na setinha ali, mas antes de somar você tem que multiplicar por 4. Está entendido agora como é que funciona? Dependendo do tipo de instrução, o que você faz com o imediato? Dúvidas?
Dúvidas? Nenhuma dúvida? Tranquilo. Então agora vocês já estão programadores em MIPS. Já aprendeu chamar de função, endereço de retorno e tudo mais. Agora é só exercitar. Certo? Não, ainda não. Tem mais um pedacinho. Tem. Não está aqui no livro, mas tem.